E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre uma tendência filosófica surgida também no período moderno, desenvolvido lá pelo filósofo Immanuel Kant, a saber ali o criticismo. Kant, ali no seu livro nomeado Crítica da Razão Pura, ele vai realizar na filosofia aquilo que ele chamou de revolução copernicana. Como assim, né? Já que assim como Copérnico tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol no seu lugar, alterando ali o geocentrismo pelo heliocentrismo na chamada Revolução Científica, que já foi abordada aqui por nós anteriormente, Kant ele vai fazer uma revolução na maneira de pensar. Ou seja, do mesmo modo em que o Copérnico troca a Terra pelo Sol no centro do sistema planetário, o Kant, por sua vez, ele vai tirar o objeto e colocar o sujeito como centro do conhecimento. Com isso, o filósofo Kant ele realiza uma quebra na bipolarização que existe entre o dogmatismo racionalista e o ceticismo empirista. Pois, para Kant, a origem do conhecimento humano está tanto na sensibilidade empirista quanto no entendimento racionalista, tendo em vista ali que a sensibilidade irá perceber os objetos à nossa volta, dando-os ao entendimento. E esse entendimento, então, vai desenvolver a nossa capacidade de compreensão, mediante o qual os objetos são efetivamente pensados. Portanto, o conhecimento, segundo Kant, seria a síntese entre a experiência sensível do empirismo e o entendimento racional do racionalismo. Por isso, o conhecimento é a síntese, é a relação entre sujeito e objeto. Lembrando que é o sujeito pensante quem atribui juízo ao objeto pensado, não o contrário. Por exemplo, quando uma pessoa usa os seus sentidos da visão e do tato para perceber o fogo em sua frente, quem constrói as razões é o sujeito pensante, que vai intuir o calor que emana desse fogo, conhecendo assim esse fogo, e que é o que aquece o seu corpo. Portanto, não somos nós que nos regulamos a partir dos objetos para poder ter a experiência, o conhecimento, mas são os objetos que se regulam a partir das estruturas do sujeito que conhece. Em outras palavras, é o nosso intelecto. O nosso intelecto ele não se adapta aos objetos para pensar os objetos, mas assim, são os objetos, quando são pensados, é que se adaptam às estruturas do nosso intelecto. Outro ponto importante a ser levado em consideração é que, para Kant, o conhecimento só é possível ao ser humano devido à sua capacidade de situar o objeto no tempo e no espaço. Pois o tempo e o espaço são as duas formas puras de intuição sensível, como princípios do conhecimento a priori, antes da experiência. Ora, sem o tempo, nós não conseguiríamos definir a diferença entre o antes, o agora e o depois, pois precisamos saber orientar as coisas através do passado, do presente e do futuro. Por exemplo, é através do tempo que vocês conseguem compreender o que eu falei antes, o que eu estou falando agora e que provavelmente irei falar depois. Do mesmo modo, sem o espaço, tudo estaria bagunçado, pois não conseguiríamos definir onde cada coisa começa e onde cada coisa termina. Portanto, o tempo e o espaço são as condições necessárias de possibilidade do conhecimento, já que o tempo ele vai organizar interiormente o objeto e o espaço organiza exteriormente o objeto. Tudo que nós sentimos, as nossas sensações, é organizado por essas duas condições. Outra questão importante que Kant nos coloca é: por que conhecemos? Para o filósofo, conhecemos porque o conhecimento pode ser extraído a partir do juízo analítico a priori, do juízo sintético a posteriori e do juízo sintético a priori.
Lembrando aqui, né, que a priori significa, então, antes da experiência e a posteriori significa depois da experiência. São expressões em latim. Vamos ver aqui, então, o que cada um desses juízos significam. Nos juízos analítico a priori, o predicado ele vai estar incluído na essência ou na definição do sujeito. Por isso ele não acrescenta dados novos, né? Não tem novidade, pois tudo já está definido pelo próprio sujeito. Exemplo, né? Na expressão todo triângulo tem 3 lados, o predicado tem 3 lados já faz parte da essência de todo triângulo. Por isso, né, não precisamos ter uma experiência com todos os triângulos que existem no universo para saber que todo triângulo precisa necessariamente ter 3 lados. Né? Afinal, se ele tivesse mais ou menos lados, ele seria qualquer outra forma geométrica, menos um triângulo. Já no juízo sintético a posteriori, o predicado ele acrescenta algo novo à compreensão do sujeito, pois podemos adicionar dados novos para o mesmo sujeito. Exemplo, né? Na expressão o sofá é de couro, o predicado é de couro acrescenta algo novo ao sujeito sofá, pois o sofá ele pode ser feito de outros materiais, como linho, veludo, né? Por exemplo. E por fim, temos o juízo sintético a priori, no qual o predicado então ele acrescenta dados novos sem precisar passar por experiência física. Exemplo, na soma ali 7 bilhões mais 5 bilhões é igual a 12 bilhões. Sabemos definir o resultado sem precisar contar esses valores um por um, através de uma experiência de contar com objetos ou com os dedos, né, por exemplo, o que ia ser algo muito cansativo, né, convenhamos. Então, perceba que o predicado 12 bilhões não está incluso no sujeito 7 bilhões mais 5 bilhões. Mas sabemos adicionar dados novos, a saber que o resultado de tal soma é 12 bilhões, sem precisarmos ter uma experiência empírica para isso. Então, né, desse modo, nós podemos perceber que o conhecimento pode ser tanto fruto de um conhecimento racional, como é o caso do juízo analítico a priori, né, do racionalismo, quanto ser fruto de um conhecimento empírico, como é o caso do juízo sintético a posteriori, quanto também de ambas as partes, né, o racionalismo e o empirismo, como é o caso do juízo sintético a priori.